Olá pessoal, bem-vindos ao canal ProgVire, Videoaulas de Programação. Eu sou Ulisses Alves. Nessa aula nós vamos continuar nossa série do Guia de Programação C# da Microsoft. Nós estamos na página 303, versão em inglês. Tem a versão em português também disponível na descrição desse vídeo. Links para download. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto de vetores de parâmetros em C#. Se você gostar do vídeo, eu peço que curta o vídeo, dê um like para nos ajudar e compartilhe. Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou se quiser participar aí da discussão, é bem-vindo ou bem-vinda. E se inscreva no canal para continuar assistindo a série desse guia de programação C# aí conosco. Vetores de parâmetros. Algumas vezes, o requisito de você especificar um número exato de argumentos para um método é restritivo. Até o momento, a gente viu definição de métodos que têm um número fixo de parâmetros. Mas nessa aula nós vamos ver como definir parâmetros em forma de vetor que possam ser passado um número variável aí, indefinido até, de argumentos para um método. Por meio do uso da palavra-chave params, que quer dizer parâmetros, params, para indicar que um parâmetro é um parâmetro de vetor, é um vetor de parâmetros, você permite que seu método seja chamado com um número variável de argumentos. Então você define ele com a palavra-chave params e pode passar quantos parâmetros você quiser para aquele método. Aqui, vamos seguir, Esse rótulo, o parâmetro rotulado com a palavra-chave params deve ser um tipo de vetor, tem que ser um vetor, e ele deve ser o último parâmetro na lista de parâmetros do método. Tem que ser o último e tem que ser do tipo de vetor. Um chamador, um código que vai consumir esse método, ele pode utilizar de 3 formas diferentes esse método. Uma das formas é passando um vetor do tipo apropriado, que contém a quantidade de elementos desejados. Então você pode passar um vetor mesmo com os elementos. Cada elemento vai ser um parâmetro. Ou então você pode passar vários parâmetros separados por vírgula. Em vez de passar um vetor, você passa vários parâmetros separados por vírgula. No caso do vetor é um parâmetro só, que é convertido para n parâmetros, de acordo com quantos elementos tem naquele vetor. Mas você pode também passar esses parâmetros separados por vírgula. E a outra forma é não informar nada, deixar a lista de parâmetros ali vazia, que nesse caso ele vai considerar que o parâmetro está nulo. Chamadores não são obrigados, requeridos a fornecer quaisquer argumentos para parâmetros que incluem o modificador params. Então o params ele é automaticamente opcional. Você pode informar um número variável de parâmetros, pode informar um vetor como parâmetro, ou então pode não informar nada. Se não informar nada, ele vai assumir que o parâmetro é nulo. Então, eu copiei esse exemplo aqui para o Visual Studio. Ele apresentou as 3 formas que a gente acabou de descrever. Para isso, ele definiu um método aqui, getVowels, obtenha vogais. O parâmetro, ele tem um único parâmetro, que é o input. Se tivesse mais de um parâmetro aqui, esse input deveria ser o último parâmetro da lista. E aqui esse parâmetro é do tipo de um vetor de strings. Então, ele permite receber várias strings aqui como parâmetros, ou então um vetor de string, ou nada. Se for nulo, ele vai retornar vazio, ou se o vetor for vazio também, ele vai retornar vazio, quer dizer que não tem nenhuma vogal. E se não for vazio e nem nulo, ele vai utilizar essa lógica aqui, para selecionar apenas as letras, que são vogais dentro
dos parâmetros que foram informados. A lógica aqui não é tão importante não, vamos focar só na questão do parâmetro mesmo, aqui, em forma de vetor. Então aqui no primeiro caso ele passou um vetor de strings, ele definiu um vetor aqui com 3 strings, apple, banana, pear, e passou esse parâmetro aqui para o nosso método que recebe um params, né? Então, a gente pode passar um vetor. No caso, ele vai considerar que tem 3 parâmetros aqui, que é cada um dos elementos do vetor. Aí ele imprime aqui na tela, vou executar o programa, Ctrl F5, ele imprime lá. Vogais do vetor. Aí são essas vogais aí, né? Só pegou as vogais. Aí depois ele chama o mesmo método, getVowels, obtém vogais, mas em vez de passar um vetor, um array, ele passa 3 strings. Cada uma delas separada por vírgula, né? Uma da outra. Tá aí, o parâmetro é considerado, esses 3 aí, elementos são considerados como um parâmetro só. Na verdade, é uma lista de parâmetros, né? E aí dá o mesmo resultado, já que as strings são as mesmas. E o último uso que ele exemplificou aqui foi de não passar nada. Você pode chamar o getVowels aqui e não informar nada por parâmetro, porque esse parâmetro input aí, devido a ser params, ele é automaticamente opcional. Então você pode passar ou pode não passar, né? Claro que seu código vai ter que tratar isso aí de alguma forma. Se não passar argumentos, você tem que considerar aí o que vai ser feito, né? E se passar também. Então é isso, aí aqui ele imprime o último resultado, string vazia, né? Já que não foi informado nada aqui, que ele passou aqui nesse caso. Então é isso para essa aula, vetores de parâmetros. Se você gostou do vídeo, eu peço que dê um like aí, se inscreva no canal para continuar assistindo essa série do Guia de Programação C# conosco. E deixe seu comentário aí se tiver dúvidas ou desejar participar da discussão conosco. Compartilhe com seus amigos que têm interesse em programação de computadores com a linguagem de programação C#. Obrigado, abraços, até o próximo vídeo.